gravar neste computador. A Soraya vai ser vitalícia. Ô, louco. Testa que tiver verbo, você já está convocada para ser a mediadora. Opa. É porque formular a pergunta vai ser meio difícil. Eu só absorvo. Eu te respondo no privado o que você tem que fazer. Ô, louco! Não grava isso não, hein? Aliás, grava pra eu colocar como prova contra ela. Pra eu colocar como... verdade. Né? Eu fico de olho no chat aqui. Então, tranquilo. Pessoal. Eu fico de olho no chat, daí só ir digitando que eu repasso para o Valério. Pessoal, então começando a nossa segunda palestra do Valério, né? Terceira, vamos dizer assim, no cronograma geral. Eu agradeço de novo enormemente o Valério Vivekananda de Freitas pela gentileza de vir aqui no domingo de manhã, em tempos de pandemia, compartilhar um pouco do seu conhecimento de finais. Obrigado, Valério. Agradeço também aos presentes, né? Maicon, Soraya e o Murilão lá do CXC, que está presente. Acho que outras pessoas vão estar entrando aí, né? Mas, sem mais delongas, passo a palavra para o Valério e depois a gente conversa, depois da exposição a gente faz um bate-papo. Legal. Obrigado, Wilson. Bom, essas palestras estão sendo gravadas, né? Ao final eu vou reproduzi-las ali, deixar à disposição de quem quiser, quem puder olhar. Vou tentar ser o mais sintético possível, trazer exemplos práticos, assim, para que todos possam usar, né, na sua vida, não aqueles exemplos artísticos assim que são complicados de ver na prática, né? Exemplos anfíbios. Anfíbios. Existe uma frase do Capablanca que ele não gostava de problemas, embora ele estudasse tudo, né? E ele falava assim que o que ele gostava mesmo era de pegar finais práticos assim de posições e colocar, porque aquilo cai realmente nas partidas de torneio, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu selecionei aqui alguns exemplos, né, bem práticos assim do dia a dia das partidas, enfim. E vamos começar com esse exemplo aqui, né? Só falando um pouquinho dos finais assim de cavalo, né? Como é que eles se desenvolvem, como é que trabalham os cavalos, como é que eles são classificados dentro da prática do xadrez magistral. Então, vamos lá. Quais são os finais? Mais de 50% dos finais que ocorrem em partidas, eles são finais de torres, né? Então, os finais de torres, eles têm assim uma capacidade de cair em partida. Se você pega lá a database, né, o Chessbase, e coloca as partidas para rodar ali, você começa a perceber que aquelas partidas são realmente as que mais ocorrem. Em segundo lugar, vem finais de bispos. Em terceiro, finais de peões. Em quarto, né, vem meio que empatado finais de damas e finais de cavalos. Então, os finais de cavalos, eles não são assim a grande maioria nos finais. Por quê? Porque o cavalo, ele é uma peça muito utilizada tanto na abertura quanto no meio-jogo, e ele se desenvolve ali no combate de meio-jogo, né? Então, peças maiores, peças pesadas, que a gente chama, que utilizam-se mais ao final, seriam torres, né, e bispos, que são peças de longo alcance, porque principalmente existe uma regra, e essa regra foi muito bem descrita por Fischer, Karpov, Kasparov, que é você trazer o par de bispos durante toda a partida, né? Então, às vezes, o próprio Fischer, ele impedia, ele demorava muito em fazer a posição sem o par de bispos. Ele não trocava os bispos, né? Então, com isso, os bispos iam se encaminhando para o final também, tá? Então, olha que interessante. Essa posição aqui. Essa posição eu tirei de um livro de finais, do Spielmann,
né? Final, um livro bem interessante. Ganhei as partidas aqui, algumas partidas em PGN, foi bem legal. Vocês olhando essa posição, jogam as brancas, né? O tabuleiro está sempre olhado nessa posição como se fosse a visão das brancas, né? Começando do 1 até o 8. Vocês olhando essa posição, intuitivamente, caiu uma posição dessa no rápido, né? Não vou nem dizer no ping, ali, porque ping é muito complexo. No rápido. Vocês acham que o cavalo consegue capturar ou impedir que o peão avance? Olha a posição do rei branco, posição do rei preto e o peão longe, né? O que vocês Valério? diriam? Opa! Não, só quero... Tá dando umas travadas no teu áudio. Eu acho que se a gente desligar as câmeras, ficar só você com a câmera, pode melhorar. No Microsoft Teams acontece isso. Ah, tá. Pode ser, pode ser. Que a banda largou, a banda não compromete muito daí. Uhum. Coincidentemente, depois que eu mandei aquela mensagem, o vídeo do Valério foi tranquilo. No começo que deu umas travadinhas só. Ah, tá. Agora tá mais sossegado. Uhum. Não, beleza. Boa dica aí, meu amigo. Eu tô admitindo o pessoal que está entrando, o Jaime está entrando, a Mauri, o Murilão está aí, né? Perfeito. Tô vendo todo mundo aqui, tô admitindo. Então, assim, olhando essa posição friamente, tá? Vocês começam a perceber, bom, o cavalo para cá, depois para cá, depois para cá, tem para cá, tem para cá, né? Essas são as posições que o cavalo vai desenvolver. Mas será que ele vai ter tempo de desenvolver-se nessas posições? O que vocês acham? O que vocês calculam de antemão numa posição como essa? O que seria, assim, uma decisão de vocês nesse final? Para a gente pensar, tá? Então, o que acontece? É um final, ele não é muito simples assim de se olhar, ele dá até um pouco de desespero, né? Porque você consegue olhar ele e começa a ver assim, puxa, mas esse rei aqui ele vai facilmente impedir o deslocamento do cavalo e esse peão vai atropelar aqui, né? Vai avançar. Olhem que interessante, né? Olhem que interessante essa posição. Você começa a analisar, né? Rei B4, né? É o lance que está sendo desenvolvido aqui. Aí, H5. Aí, cavalo C6, né? Tem cavalo D5, que interroga, e cavalo C6, tá? Cavalo C6. Tá, meu Deus, mas o cavalo está se afastando ainda mais da posição, né? Como é que eu vou conseguir pegar esse peão aqui, né? Aí ele coloca ali que o cavalo D5, ele coloca rei F3 e essa diagonal o cavalo não consegue penetrar nem por E2, nem por G2, né? Então já vai complicar. Então o cavalo C6 é a única forma. Aí ele joga rei E4. Cara, você olha essa posição e você, meu, não tem condição. Não tem, vai perder a partida, porque o cavalo não consegue nem se aproximar. Fica uma posição bem complicada. Quando eu olhei isso, parece aqueles problemas do hatch, né? Parece aqueles problemas do hatch, que as peças estão bem distantes, parece um problema mágico, assim, até, né? E você consegue trabalhar. O lance bonito da posição aqui é o cavalo A5, para jogar cavalo C4, né? Aí eu fiquei, poxa, mas e esse peão aqui, né? Vamos ver. O peão H4. Aí, cavalo C4. Opa! Aí já começa a melhorar a situação. E ainda olhando essa posição, eu pensei, poxa, mas se ele joga um rei em F3, como é que ele consegue trabalhar, né? Bom, vamos ver. Em vez de jogar rei F3, vamos aproveitar o embalo do peão. H3, cavalo D2, rei E3, cavalo F1. Casa clássica de empate nesse tipo de final, tá? O cavalo F1 é um exemplo bem claro, porque quando é peão de torre, ele vai sempre oscilar entre G3, H2, G4. E o rei vai estar sempre colocando assim. Aí ele fala, Valério, mas e se o rei chega em G3? Aí ele vai ter a peça aqui em F3 e depois em F1. Né? Ele vai ficar fazendo essa dança, nessa posição, e vai dificultar
a promoção, né? Então, vejamos, se o rei joga para F2, o cavalo para aqui. Se o rei joga para cá, o cavalo joga para cá. Aí, por exemplo, e se o rei joga aqui? Aí o cavalo continua aqui, né? Ele vai estar sempre... E qualquer coisa, ó, agora eu vou jogar esse lance aqui, tá? Vou ter que fazer. Aí você vai ter que ficar dando cheques, né? Ou trazendo o rei, e a posição ela é considerada empate, um empate teórico, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Quer trazer algum ponto da posição? Podemos tocar o barco? Então, tá bom. Então, assim, é importantíssimo, contra peão de torre, né? Contra peão de torre, é importante saber que as casas E3, F1, G3, H2, G4, desculpe, G4, são casas importantíssimas para o cavalo fazer essa dança. Como o cavalo é uma peça de curto alcance, né? Diferente do bispo, que atravessa o tabuleiro de uma única jogada, o cavalo você tem que fazer mais cálculos, né? Para poder trazer ele para uma posição melhorada, tá? Vamos ver um outro exemplo bem interessante. Cavalo contra 3 peões, né? Os peões estão avançando, unidos, 2 peões estão na 5ª casa, tá? E um peão na 4ª, e o cavalo longe, só que o rei está na linha de proteção aqui. Se esse rei estivesse longe, lá para outra casa, 3 colunas para trás, 3 colunas para o lado, a posição seria decisiva para as brancas. Mas nessa posição, você começa a olhar assim, puxa vida, como é que eu vou conseguir empatar essa posição, né? Parece uma loucura. As pretas têm que ter o lance, né? Senão fica mais difícil. Ele joga o peão em G5 ali e aí muito complicado de implantar um empate aqui na posição com as pretas. Mas olha que interessante. Ele vai jogar cavalo D3 cheque. O cavalo tem várias casas para ir. Porém, se ele joga para cima, esse peão cai. Se ele joga para E3, esse peão cai. Ele tem que jogar para E4. Única casa disponível para as brancas, né? Rei E4. Aí o cara joga cavalo F2. Opa, atacou aqui, né? Essa posição ele vai ficar martelando há um tempo até ela se consolidar. Rei F4, cavalo D3, rei E4, cavalo F2, aí rei F3, tá? E aqui, ó, tem uma jogada chave da posição. Que se ele retorna para cavalo D3, tá? Se ele retorna para cavalo D3, aí é 6 cheque. Rei E7, G5. Aí a posição é desesperadora, porque você não tem como segurar um peão na 6ª, 2 peões na 5ª, unidos, os 3, e o rei aproximando-se muito rapidamente, né? Porém, olha que curioso, né? Quando eu olhei esse lance, mas cavalo H3, você sabe, os finais, eles são importantes porque eles desafiam o nosso conceito comum, né, de finais. Quando a gente olha um final desse, ou aqueles finais de hatch, ou finais artísticos, que eu acho muito interessante de estudá-los, pelo menos assim até para você ter uma noção, você começa a ver a beleza do xadrez, né? E essa beleza do jogo de xadrez, a gente consegue observar quando os finais eles começam a sair do comum, assim, você começa, puxa, isso aqui parece uma magia, cavalo H3, né? O que ele significa com esse lance? Ele vai um pouco mais de lance para frente. Então vamos lá, vamos seguir na sequência. Cavalo H3, rei E3, tá? Cavalo G5, rei D4. Então agora eu vou contornar para esse lado aqui e tentar avançar o peão, tá? Vamos ver se vai dar certo o plano das brancas. Rei E8. Opa, desculpem. Aqui ele colocou rei E3, cavalo G5, D4, rei E8, rei D3. Ele retornou, agora ele quer vir para C4, fazendo um tipo de triangulação. Rei F7, rei E3, cavalo H3, voltou. Rei E3, cavalo G5, rei G3. Ele viu que para aquele lado lá não ia dar muito certo o plano, então ele vai fazer o contorno para o lado do flanco do rei. Rei G7. Rei F4. Essa posição aqui é interessante porque ele vai retornar. Essa casa H3, ela vai sempre proteger e atacar ao mesmo tempo as duas casas, F4
e G5, né? E o branco tem que ter um plano para avançar esses peões. Ele não está conseguindo fazer isso sem perder pelo menos um dos peões, tá? Rei E3, rei F7, rei D4, rei E7, rei D5, cavalo F4. Aí ele pensou, poxa, rei aqui, né? Vamos tentar fazer um lance. E o cavalo em H3. Esse cavalo defende, de acordo com essa regra que a gente está trabalhando aqui, que não consegue fazer com que esses peões avancem sem o rei proteger e bloquear ou até capturar e um dos peões cair, né? Então ela é considerada uma posição de empate. Rei D4, cavalo G5, rei D5 e ele vai, né? Você não consegue fugir dessa posição. E6, rei F6, tá? Aí começa algumas complicações, né? Se você jogar com um pouco de descuido nessa posição, é possível de perder. Por exemplo, o que seria um descuido? Sacrificar o cavalo pelo peão. Opa, daí você entra num final de peão que pode ser uma vitória para as brancas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Tomou, né? Caso ele tenha tomado aqui, tomou de peão, tomou de rei. O rei não vem para F4, o rei vem para H4. Tá? Porque da hora que ele joga rei F6, ele joga rei H5, e aí ele já vai estar só para avançar o peão. E já vai estar quase na sexta casa. Lembra da semana passada? Quando a gente falou que o rei na sexta linha, muito difícil ele perder. Né? Então, isso pode ocorrer nessas posições. Tá? Então, rei F6 vai bloquear e esperar. Bloquear e esperar. Rei H4. Né? Cavalo E5. Rei H5, tentando ir para o outro lado. Cavalo D6. Rei H6. Rei E8. Rei H5. Rei D6. Rei H4, rei E4 e, infelizmente, a posição é considerada tablas, porque é muito difícil de avançar numa posição onde você não tem o recurso suficiente do avanço, né? O rei está muito bem posicionado na defesa dos peões, né? Por mais que estejam 3 peões alinhados, avançados, um protegendo o outro, o rei dando sequência, esse cavalo consegue segurar. Né? É impressionante essa posição, mas tem que conhecer os fundamentos da posição para poder chegar nesse conceito. Então, se vocês forem ver, a partir dessa posição aqui, né, toda ela vai sempre se conjugar entre G5, H3, F4. É onde o rei vai, né, ele vai ficar só trabalhando ali. Ó. Você fica olhando, puxa, mas e aí, né? Ele não tem onde partir sem perder peão. Né? Então, nessa posição aqui, ele não consegue evoluir. Ó, foram 28 lances do final, e uma partida, às vezes, dá em 28 lances, e ela não conseguiu evoluir. Tá? Se quiserem fazer algum comentário, pessoal, coloquem ali no bate-papo, ou abram o microfone, podem falar. É uma palestra interativa, tá? Quem quiser pode colocar. A minha amiga Soraya está controlando ali o chat, né, para a gente poder ver quem está trabalhando. Pode falar. Quem gostaria? Valério? Opa, Murilo. Diga, Murilão. Tudo bom, querido? Tudo bem? Um final interessante, só voltando àquele final anterior que eu não conhecia, vi no final, é quando fica o cavalo e o peão de torre da mesma cor, né? Quando fica um peão branco e um cavalo branco, por exemplo, e o rei oposto está afastado e o cavalo não consegue segurar o peão, que é uma posição de empate. Isso numa partida que eu não conhecia, né? De feito o sacrifício na ala da dama lá, as negras na ala da dama da peça e daí voltam aqui para atacar o peão da torre. E o cavalo não consegue, o cavalo sozinho não consegue segurar, né? Exatamente. Isso que o Murilo cavalo falou. Não tem essa habilidade. Se ele tiver para trás, né? Essa posição que o Murilo colocou, em algumas situações o cavalo não consegue segurar, né? Então vai depender muito de como será feito o desenvolvimento das peças, né? A posição dos reis, né? Então você olha uma posição inicial como essa, você vê, puxa, você consegue olhar, olha, as brancas vão ganhar, porque primeiro 3 peões passados, unidos, avançados, o rei bem posicionado,
O rei preto na defesa, embora uma defesa pegando os 3 peões e um cavalo lá longe, mas essa casa de H3, G5, F4 e F2, ela se torna extremamente poderosa para garantir esse empate. Tá bom? Obrigado pela colaboração, meu amigo Murilo. Opa. Esse aqui é o final 9. É esse aqui. Pessoal, O Valério, sim? você pulou aquela posição de propósito porque você não tinha falado dela ainda. Não, pulei. Aquela que tem uma tripione. É que eu tá. selecionei, é que como esse é um livro, né, de xadrez do Spielmann, eu selecionei apenas algumas posições. Essa aqui é uma posição Tá bom. uma partida bem complicada e não é o foco hoje da gente trabalhar esses aspectos com mas é uma Beleza. partida muito interessante. Uhum. Essa aqui, ó, é uma posição até que o Maicon, no início ali, quando a gente estava conversando, antes de iniciar a palestra, que o Maicon estava colocando, acho que tem alguém com o microfone aberto, tá? Se puder desativar aí para evitar alguma interferência. O Paulo Virgílio entrou agora e está com o microfone aberto. Tá. Deixa eu desativar aqui. Então, nessa posição, pessoal, olha que interessante. 2 cavalos, porém, as brancas têm um peão, né? E um peão bem avançado, está na 6ª casa, 2 casas para promoção. Esse final, ele é um final bem, eu diria assim, emblemático, né? Porque se tivesse sem o peão, muito difícil dar mate, muito difícil. Porém, as condições aqui estão propícias para dar o mate, né? Então, o rei, ele está meio que acuado, né? E você vai ter que saber contabilizar os tempos muito bem para poder dar esse mate. Então, o rei ele só tem uma casa para jogar, que é a casa H1. Ele não tem, aqui já está fechado, aqui já está fechado. Não são todas as posições que você tem um peão, 2 cavalos e você consegue dar mate. Então, vamos ver essa posição aqui. Rei F3, rei H1, cavalo, rei G4. Aí você, poxa, mas está dando espaço para o rei? Né? Que situação é essa? Né? Ele está, na verdade, contabilizando os tempos ali para fazer. São finais bem complexos. 2 cavalos contra rei e peão. Né? Finais bem complexos. Tem que saber, pelo menos, as estruturas básicas de como trazer o rei para o canto do tabuleiro e efetuar o mate no tempo certo. Tem que ter uma precisão muito boa, porque senão ou empata, ou você acaba até complicando a partida se o peão avançar e fizer uma dama. Aí já vira uma outra situação. Rei H2, rei H4, rei H1, rei H3. Beleza. Por que ele fez essa triangulação? Porque essa casa e essa casa, né? Elas vão ter que ser ocupadas para gerar a posição de mate. Vocês já vão ver como é que vai ser essa posição. Aí começa rei G1, rei G3, rei H1, rei F2. Bom, agora começam os tempos a serem contabilizados. Eu não vou dar explicações assim em relação aos tempos, porque isso você tem que ter assim muito, tem que estudar, né? Senão perde-se muito tempo nesses estudos. São estudos mais profundos, mais complexos, né? Rei H2, cavalo G2, rei H3. Aqui ele já não entra mais, ele está na situação. Porque esse peão aqui é muito perigoso também, se você deixa ele solto para avançar, né? Rei H2, cavalo F4, rei H1, né? Cavalo E2, rei E2, desculpe. Rei E2. Rei G1, rei E1. Você vai ficar, nesse tipo de final tem que ter um pouco de paciência até chegar à posição ideal. Ó, tá começando a se configurar a posição ideal. Rei H2, rei F2, rei H1, opa, cavalo F5. Agora sim tá interessante a posição. E7, cavalo G3, rei H2, rei F1, cavalo H1, rei E2, agora que você tem o tempo, né? Dama e efetua o mate. Tá? Então, olhem como é complicadinho esse tipo de situação, né?
Porque você tem ali, ó, uma posição que não vai te garantir uma vitória fácil, né? Se fossem 2 bispos, muito mais simples, né? Os 2 bispos sozinhos eles dariam mate sem precisar desse recurso adicional que seria o peão. Mas nessa posição ele é desse ponto. Então eu vou passar ela mais uma vez, até para vocês entenderem, né? Então, não são todas as posições. Se esse rei tivesse aqui no centro, meu, a dificuldade que é de você levar ele. Tem posições que eu vi nos livros de xadrez, pessoal, que elas chegam até 65 lances, assim, sabe? Por quê? Porque você não baixa dos 50, porque tem o peão, tá? E aí você tem que fazer esse trabalho todo para trabalhar. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu repassar a posição, não? Eu vi que tem uma... Você pode passar umas 10 vezes que para aprender a ser difícil, hein? É difícil, é Que difícil. manobra. E vocês sabem que esse tipo de posição, eu estava até conversando uma vez com o pessoal ali do Clube de Xadrez de Curitiba, o pessoal que são os árbitros, até o Calheiros, né? Eu estava conversando com ele. E o que acontece? Essas posições, elas balizam muitas das regras da FIDE para aquele tipo de final. Tipo, rei-bispo contra rei-bispo e 3 peões. Rei-cavalo, rei e 1 peão, né? Essas situações que a gente, você não tem material para dar mate. Isso já não é bem aceito hoje pelas regras da FIDE, tanto do rápido quanto do relâmpago, do convencional, porque existem realmente posições que você consegue dar mate, né? Então é interessante de avaliar isso, sabe? Então, aqui eu fazendo rapidamente a posição, né? Só para a gente ter um padrão, né? Ele vai começar a jogar os lances, ganhar um tempo, né? Aí você fala, poxa, mas e se ele jogasse esse cavalo? Ele tem que deixar a posição no jeito, tá? Ó, ele vai construindo o cenário aqui para poder deixar a posição no jeito. Rei aqui, rei ali. Aí ele parece que ele está perdendo tanto tempo, né? Mas não, é interessante. Para dar esse tempo de chegada, jogar o cavalo depois em E2, G3 e F1 e efetuar o mate, tá? Então vamos lá. Aí avançou, aí cheque. Única casa. Agora ele não tem nem mais H3, nem aqui, né? Para jogar. Então vamos ver o que ele tem que fazer. Cavalo F1, agora ele só pode jogar aqui. Cavalo aqui está afogado. Essa posição, o rei está afogado. Ele não pode ir para nenhuma das casas. Aí o único lance que ele tem é fazer dama e ele vai dar o mate em G3. Difícil, né? É um problema bem complicadinho mesmo. Mas é interessante o estudo de finais de cavalo e finais de cavalo são finais assim bastante interessantes de ser estudado, porque eu tinha uma dificuldade imensa com finais de cavalo, porque como ele acontece com mais raridade, né, nas partidas de torneio, eu não me preocupava tanto, mas ultimamente tem caído muito, principalmente nos jogos que eu faço online, né, as partidas online, e olha, eu comecei a ganhar umas partidas assim, que eu realmente não achava que ganhava, né, e empatar finais assim, aparentemente bem perdidos, tá? Porque não tinha esse conhecimento do final de cavalo, né? Então, se você tem pelo menos as bases, a essência, o conceito, ele vai se formalizando, vai se formatando melhor na sua mente, tá? Vamos lá. Agora tem uma partida, né? Essa partida aqui, ela é uma partida que eu joguei num campeonato, foi o campeonato amador brasileiro em 2010, tá? Eu estava jogando contra um jogador de Paranaguá, o Ronaldo Alves, muitos de vocês aqui conhecem, né? Chamam ele de Sr. Burns. E jogador forte, ele conhecia bastante final. Eu estou de pretas, né? E o Ronaldo está de brancas. Então, a partir do lance 40, essa posição se configurou, né? Então, vamos passar Valério, rapidamente. Diga, por favor. o tabuleiro que está aparecendo é da posição anterior ainda, do mate com os 2 cavalos. Não Ah, mudou é? o tabuleiro. Então, Uhum. desculpe, deixa eu interromper aqui. Interrompi. Boa. É que o Zoom, ele vai por aplicativo, né? Então, ele considera a posição aplicativo. E como o ChessBase ele vai abrindo um arquivo para cada um, né? Ele vai abrindo várias abas ali. Aí eu achei que estava na mesma sequência.
Agora todo mundo consegue enxergar? Agora mudou a posição. Legal. Vocês estão vendo aqui uma posição com 3, 6, 7 peões contra 3, 6, 7 peões e cavalos, né? É isso? Aham. Isso Legal. mesmo. Perfeito. Obrigado, Soraya. É que às vezes a gente está tão envolvido ali e não percebe. Trancos, estou aqui para isso. Obrigado, minha querida. Então, essa posição, eu tinha acabado de jogar cavalo A7, com a ideia de jogar esse cavalo em C6 ou B5, né? Fazer algumas manobras aqui. Ele acabou de jogar G4, eu joguei cavalo H7, aí ele jogou F3, né? Tomou. Aqui não pode tomar de cavalo, tá? Se tomar de cavalo, aí cavalo C6, vantagem decisiva, porque esse peão fica sem defesa, né? Não tem B4 e não tem o cavalo em B3 que estava em D2. Isso bem simples. Então tem que tomar de rei, né? Tem que tomar de rei. Aí cavalo C6, mantendo a ameaça e tentando centralizar o cavalo. Cavalo B3, defendendo, só que tem um ponto ativo aqui em C5, que vai ficar perigoso esse cavalo em C5, porque eu não vou conseguir avançar em decorrência desse. Embora, se ele joga direto, eu como esse peão e defendo ao mesmo tempo. Mas tem um B4 meio chato ali. Mas vamos lá, vamos ver o que jogou aqui a partida. Rei D6, E4, tentando abrir a posição. Eu achei meio prematuro, na verdade, esse E4, mas é uma das poucas posições que ele tem para atacar o flanco de rei, né? Esses dois peões eles estão defendidos por um cavalo só, que eu não consigo atacar. E se ele vem para cá e eu não tento opor a posição, né, fazer a oposição, o rei dele entra e complica a minha vida. Então vamos lá. Eu joguei cavalo E7, para se ele comer eu retomar de cavalo. Aqui dizia uma variante bem interessante, com cavalo B4, cavalo C5, né, tentando comer o peão, cavalo C2, cavalo B7, rei C6, cavalo D8 cheque, rei D7, cavalo F7, e aí ele considera empate, porque daí você vai comer com cheque, vai depois cair esse peão, vai ficar fazendo manobras de cavalo, e esse peão vai cair naturalmente, mas eu vou conseguir tanto atacar o peão de B2 contra o de C6, nas jogadas ali depois de cavalo D4, cavalo C6, né? Enfim. Mas eu joguei cavalo E7, né? Aí cavalo C5, o Fritz dava aqui como leve vantagem do branco. O branco estando melhor um pouquinho, né? Rei C6, defendendo os peões. Rei E3, B6. Esse lance B6, eu achei um lance muito esquisito, sabe? Vou falar bem a verdade. Mas eu não tinha muita opção nessa posição, né? Eu pensei comigo, né? Depois do B6, se eu jogasse rei C7, ficava muito passiva. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Senão a posição ia ficar cada vez pior. A por B6, a máquina já dava vantagem decisiva para as brancas. Aí eu falei, aqui eu vou jogar por jogar, porque já vi que a minha vida já estava meio que... o meu destino já estava meio que selado ali, né? Mas olha que interessante, né? O Capablanca dizia assim que alguns jogadores, sendo bons, eles têm sorte nas partidas, né? Foi o que aconteceu aqui. O Ronaldo ficou louco da vida, né? Porque ele achou que tomou aqui já era, né? Tomei, rei D7. Vai cair o peão de cheque, né? Vai cair o peão de F6. Volta rei C6, cavalo F6. Aí ele já devia estar fazendo assim, ó. Eu vou papar esse Parnanguara aqui, né? Vamos que vamos. D por E4, cavalo por E4. Aqui, rei D6 interrogou bastante, né? Porque deu chance para ele se movimentar muito mais agilmente. Foi coisa que ele não aproveitou. O melhor aqui teria sido A5, né? Mantendo a posição um pouquinho mais sólida. Mas eu joguei rei D6, ele jogou rei E8. Aí, rei D7, né? Rei D7, se joga rei D6, cavalo G7 do mesmo jeito, não ia mudar muita coisa, né? Aqui, aí eu joguei A5, cavalo F5, tentando trocar esses cavalos, né? Eu falei, puxa, agora complicou tudo. Cavalo G8, esse peão tinha que defender de algum jeito, tentar dar um cheque, mas esse peão está avançando muito rápido, a posição dele está muito melhor. O rei é avançado, os peões defendidos, eu não estou atacando nada, né? Eu estou só me defendendo aqui.
Mas eis que, né, cavalo G8, ele avançou D5, que foi um erro, na verdade, né? Não um erro que interroga, mas um lance assim de imprecisão. Não foi nem interessante, nem que duvidoso, mas aqui a máquina dava que rei E5 já ganhava a posição. Por quê? Porque você não tem essa casa para o cavalo, né? Você não tem essa casa para o cavalo e você não tem os golpes, que foi o que aconteceu ali na posição. Quando ele jogou D5, me permitiu jogar H5 e começar a dar golpes, né? Golpinhos. Por quê? Se ele toma esse peão, né? Que foi exatamente o que ele fez, o cavalo F6 começa a pular, né? O cavalo começa a dar uns trotes ali e começa a complicar a posição. Depois de H5, ele teria que jogar cavalo E3 e segurar a posição. HG4, HG4 e cavalo E7, mesmo assim as brancas estariam ganhas. Mas ele comeu. Aí propiciou o cavalo H6, cavalo F6 cheque, rei E5, cavalo H5. Aí ele fez o pior lance da posição, né? O pior que pode imaginar, que foi cavalo E3, interrogando duas. Se ele joga simplesmente H4, tentando trocar esse peão, mesmo que eu avance, aí ele joga cavalo E3, né? Porque daí o que acontece? Eu vou ter que esse cavalo está condenado, né? Mesmo que eu avance, né? Ele vai segurar esse cavalo, ele só vai trazer o rei para cá e comer esse daqui, né? Ele não vai conseguir muita coisa. E esse peão de H avança também, né? Então eu vou ficar numa posição muito ruim, né? Perdido, na verdade. Cavalo E3. Aí eu joguei cavalo F4. Aqui a posição já está levemente melhor, algo melhor para as pretas, né? Então ficou alguma coisa complicada ali. H4, cavalo G6 cheque. Ó, esse peão já pendurou, né? Cavalo, rei F5, GH4. Né? Aqui tem uma pequena manobrinha tática, que ela é bem interessante de se analisar, pelo seguinte, o cavalo não tem para onde ir, né? Não tem como jogar aqui e depois segurar, porque ele não vai ter tempo para isso se ele comer. E foi exatamente o que ele fez, né? Ele jogou rei por G6, H3, né? Aí o cara falou, mas o cavalo G4 segura, mas cai esse. E eu vou para cima daquele outro ali. Entendeu? Então a estratégia foi tirar o rei da posição boa em que ele estava, para o meu rei poder entrar e começar a jogar também, né? Cavalo G4, rei D6, rei G5, né? Cavalo por D5, rei H4, cavalo C4, cavalo H3, rei B3, cavalo E3, né? Aí nessa posição aqui já tá empate, né? Ele diz assim, cavalo E5, né? Em vez de cavalo E3, cavalo E5, ainda daria uma condiçãozinha aqui, né? Poderia ter uma posição de mate se o rei tivesse mais perto, mas o rei está muito longe, não vai ter essa condição. Tá? Cavalo E3, A4, igual. Aí cavalo D1, aí eu joguei A3 e empatou a partida. Tá? Mas observem como você não pode dar margem para o risco, né? Então, quando a gente começou a fazer os lances ali, né? Rei D6, cavalo E8 e tal, ele teria que seguir o preciso, o conservador, né? Sem se arriscar nada. Trazer o rei bonitinho e deixando as pretas em zug. Não, ele aceitou a manobra, porque é uma das coisas que acontecem, pessoal, assim, no jogo de xadrez, bem interessante, que é o excesso de confiança. Tá? O excesso de confiança, ele deixa as pessoas assim cegas, né? Ó, cavalo F5, eu joguei cavalo G8. Cara, que há? Olha onde está teu rei, olha onde está meu peão. Peão a mais. Meu cavalo numa posição avançada. Tudo protegido, sem nada de ataque. Vou ganhar. E, às vezes, não é bem assim a situação, né? Então, aqui depois do H5, se ele simplesmente joga cavalo E3, segurando tudo, HG4, HG4, cavalo E7, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o rei, ganhar alguns tempos, ficar bonitinho, conservar a vantagem e ganhar a partida. Nada mais do que isso, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa quer entrar umas situações táticas e acaba perdendo, né? Acaba empatando uma partida que estava completamente ganha aqui. Uma coisa, eu sempre levava isso para os alunos lá das escolas que eu trabalhei, uma coisa é estar ganho, outra coisa é ganhar, né? Então, estar ganho não é garantia de vitória, né? Não é garantia de vitória de vantagem decisiva. Então, se você tiver ganho numa partida, isso não garante nada,
Absolutamente nada. Aqui ele estava ganho. Ele tinha vantagem decisiva. O que é vantagem decisiva? Está ganho. Porém, se você não tem a estrutura, a psicologia correta ali para poder, com frieza, administrar a posição, e final de cavalo, infelizmente, tem muita manobra, né, como vocês viram com aqueles 2 cavalos, fica difícil realmente de empatar a partida, né? Ei, Valério, Agora, pode falar, querido. é aquele ditado, só acaba quando termina, né? Exato. Só acaba quando termina, né? Essa partida aqui, pessoal, é a partida do nosso querido grande mestre Jaime Sunier contra, na época, a grande promessa mundial, né? Konstantin Sakaev, né? Então, a partida está sobre a visão das brancas. Esse peão aqui está em A2. Valério, Pode falar. não está aparecendo o tabuleiro. Não está aparecendo? Não. Deixa eu pegar aqui de novo, só um pouquinho. Vamos ver. Está aparecendo a tela com os participantes. Ó. Ah, tá. Ah, agora sim. Agora sim, né? Desculpa, Uhum. obrigado. Quando a gente entra, o chessbase ele engana um pouco a gente, porque ele vai partindo os tabuleiros, né, os diagramas, a gente não vai conseguindo ter visão do todo ali, tá? Mas obrigado. Brancos. Valério, Diga, querido. só lembrando que o Sunier está online, Uhum. se você quiser depois perguntar alguma coisa para ele sobre essa partida. Com certeza, com certeza. Essa aqui é a última partida e já vou deixar o Sunier falar sobre ela, né? Essa partida ela foi analisada por ninguém mais, ninguém menos que o Vladimir Kremnik, né? E é uma posição assim que foi mundialmente estudada, né? Porque assim, a princípio existem umas situações teóricas em que dá, não, vai dar empate, enfim, né? O Sunier deu cheque, né? Rei E3, cavalo A4. A ideia, o que é? É bloquear esse peão, bloquear a passagem do bispo e jogar o rei para cá, tá? E comer esse aqui, ganhar a posição e correr para o abraço. Não é? Cavalo A4, rei E2, tá? Eu vou primeiro passar a variante principal e depois a gente faz as análises, tá? Aí ele jogou rei B2. Aqui na análise, ele coloca como um lance que interroga, né? Dizendo que o lance rei C1 é superior, né? E algumas variantes aqui. Mas vamos ver a variante principal para a gente não se perder, né? Rei B2. Aí, rei E3, né? Rei B1. Aqui interrogou também, né? Se cavalo A4, rei E2, rei C1, essa posição é o que garante a vitória, como eu já vou demonstrar na outra variante. Tá? Depois de rei B1, a impressão que dá é que o branco está completamente perdido. Né? Você olha assim, poxa, mas como é que eles vão empatar isso aqui? Vai perder esse bispo, se comer, perde na sequência. Rei D2, e aí iguala a posição. Tá? Porque se ele come, rei C1, e o rei vai ficar aqui, ó, entre C1 e C2, e a posição é considerada empate teórico. Né? E aí o que aconteceu? Depois de cavalo C4, rei D1, cavalo A5, bispo G7, cavalo B3, bispo F6, cavalo C5, bispo G7, né? Aí ele jogou bispo A1 de novo, né? Tentando a mesma posição. Se comer, rei C2 e vai ficar em C1 e C2, né? Cavalo B4, bispo G7, cavalo C2, rei D2, cavalo A3, rei D1, cavalo C4, bispo A1, cavalo E3 cheque, rei D2 e se acordaram las tablas, né? Agora, olha que interessante, essa mesma posição, depois dessa situação aqui, né? Quando jogou rei E2, tá nessa posição ainda, tá? Rei E2, o rei estava em E3, né? Ele jogou cavalo C3 cheque, ele estava aqui, desculpa, vou pegar a posição inicial aqui. Cavalo C3 cheque, rei E3, cavalo A4. Aqui ele jogou rei E2, mas ele podia ter jogado rei D4. Aí rei B1, rei D3, cavalo C5 cheque, exclama, rei C3, rei A1. Aí quando ele joga rei C2, ele joga rei
cavalo B3. E aí o rei ele não pode vir para C1, né? Se ele vier para D2, né, rei sai aqui para B1 ou B2 e promove o peão, né? E aí o que acontece? Esse cavalo D3 é uma chave da posição, porque ele impede o rei de ficar em C1 e C2, né? E que é o empate teórico, né? Então depois de cavalo B2, ele poderia ter o Jaime poderia jogar do rei C1, né? Uma posição bem interessante essa aqui. E difícil de ver, né? Muito difícil. Rei D3, depois do cavalo aqui, né? Rei D3, deixa eu só pegar a sequência correta aqui, porque ele tem um monte de subvariantes. Rei D3, opa. Rei C1, rei D3, ele jogou rei B1, tá? Rei B1, rei D2, cavalo B2. Agora rei C3, o que joga? Toma esse e esse ganha a partida, tá? Então a chave se tornou o cavalo D3. Então essa partida aqui eu achei uma partida muito, muito interessante, um final extremamente bonito, uma precisão assim jogada pelos dois jogadores, assim, muito interessante, né? E gostaria agora de ouvi-los, né? O que acharam da posição, o que sentiram, Esse é o nosso último exemplo da palestra. Até o Jaime, se quiser colocar algum ponto aí, né? Da posição, fique à vontade, tá? Vai lá, Jaime. Tá bom. Bom, eu precisava... Bom, primeiro dizer que esse final eu já conhecia, né? O Pacman tinha uma análise já, né, no livro, acho que tinha outros livros que tinham analisado esse final. Mas a partida, eu estava muito cansado nessa partida e acabei esquecendo a manobra, me atrapalhava na análise final. E esse foi um torneio, o Copa Itaú, de 91, em que a equipe russa, a equipe soviética, foi o último torneio da equipe soviética, foi o Mundial Estudantil de Maringá, eles jogaram, e ali 5 dos jogadores ficaram no Brasil depois. Alguns meses, né? Pelo menos 3 meses. O Kramnik ficou mais, ficou 6 meses, jogando torneios. Nós ficamos, então, tentando organizar torneios. A situação na União Soviética era muito ruim, acabou se desmanchando naquele período, né? Então, eles foram ficando por aqui até ficar clara a situação lá, como é que ficaria. E esse torneio foi organizado lá com o Sérgio Freitas, conseguiu lá um patrocínio do Itaú, e a gente fez esse torneio. Essa partida que eu joguei com o Sakaev, na verdade, o Sakaev tem um problema de saúde e não apareceu para jogar a partida. Então, nós jogamos muito mais tarde. Eu fiquei lá 4, 5 horas, aí ele apareceu, pediu para jogar e tal, os árbitros acabaram autorizando a partida e nós jogamos essa partida. E foi uma partida longa, daí, de qualquer maneira, né? Foi uma Índia, se não me engano, uma partida bastante longa. Não explicando por que eu fiz todas as bobagens, mas apesar de conhecer a posição e já ter estudado essa posição e tudo, eu me atrapalhei realmente na análise e não tive força para encontrar no tabuleiro, né? Então foi uma posição interessante. De análise, mas é um final difícil. Mesmo conhecendo, como se mostrou aqueles de cavalo. Na prática, não é tão fácil assim, né? Se jogar corretamente uma posição que, mesmo que você conheça, né? Especialmente com um tempo de ritmo rápido, etc. Então, é bastante complicado. Agora, a análise do Kramnik é perfeita, né? Não tem absolutamente nenhuma, nem grande dificuldade de ver, né? E me lembro até quando eu terminei, acho que eram 2, 3 da manhã a partida, estava lá o porteiro lá só na Polícia de São Paulo e dizendo lá, pô, Soninha, como é que você não viu lá o Rei C1? Todo mundo tinha analisado e estava vendo, né? Então, foi realmente uma pena, né, não ter ganho, porque a partida era bonita, né? Você viu a partida, né?
Sim. Foi uma partida bastante interessante. Jaime, Bastante lutada e bastante interessante. Jaime, Diga, Udi. quando você fez o lance, na hora você viu que tinha errado ou você viu só depois da continuação? Não, eu fiz o lance e vi que tinha errado. Né? Aí foi aquele negócio, porque aí você vê, tá todo mundo lá no aquário, né? Era 1, 2 da manhã, sei lá. Mas ainda tinha lá, estava lá o Milos, estava o pessoal que estava liderando o Kramnik, estava o pessoal que estava liderando os soviéticos todos lá, né? Então tinha uns 20 jogadores ali esperando, porque era a partida, se eu ganhasse, eu liderava o torneio, né? Eu ia assumir a liderança do torneio, né? Então estava todo mundo na pendência do resultado, né? Até para fazer parcelamento e tudo. E aí você vê, a hora que eu fiz a bobagem, aí todo mundo vai embora, né? E aí você vê que acabou a partida, né? Daí você fica procurando, mas já não tem mais nada para fazer. Aí já, depois de rei B1, aí acabou já, né? Não tenho mais outra chance, não tive mais outra chance. Eu fiquei manobrando bastante tempo ali, mas aí depois de rei B1 já não tem mais. Aí você vê todo aquele fluxo de gente fugindo ali, né? Você já sabe que já foi, né? Lembrando que o Sakaev, quando jogou em 91 o Mundial em Guarapuava, era o jogador número 1 do Mundial, né? Isso. Mas lembra, depois de Guarapuava, eles voltaram para a União Soviética. E daí, em setembro, se não me engano, eles, no final de agosto ou em setembro, jogaram Maringá. Foi o Mundial Universitário, né? Jogou Ipchin, né? E que daí o Ipchin era o primeiro tabuleiro e o Kramnik daí já era o segundo, né? E o Sakaev já tinha caído para terceiro. Mas quando foi Guarapuava, realmente, o Sakaev jogava como o melhor jogador e a grande esperança de ganhar o Mundial era o Sakaev, não era o Kramnik. O grande jogador, a grande esperança soviética da época era o Sakaev. Né? O Kramnik foi depois, né? Cresceu durante o torneio, lembra como ele estava, e no final o Sakaev no final fraquejou e o Kramnik passou, né? Era um jogador lá, né? mas que teve dificuldades lá depois de chegar lá. E o Kramnik chegou, né? Foi desafiante, ganhou do Kasparov, não match. Match espetacular. O que eu acho interessante é que mesmo você conhecendo o final, né, já tendo estudado o final num livro do Pacman, você veja como não é garantia se você não der a manutenção no conhecimento, né? Não, e ali também tem um pouco que eu reputo muito, de cansaço, né? É um torneio que estava organizando e jogando, né? Uhum. Então, é cansado. E essa partida, especialmente, que a gente ficou ali e tal, e daí aparece o Sakaev, né? Que tinha me sentido mal, tal, não consegui levantar da cama, daí fez exame médico, daí não tinha nada. Mas aí o que você vai fazer? Não vai jogar? Vai jogar? Aí pergunta para o árbitro autoriza, daí o que você vai fazer, né? Uhum. Lembra aquela época complicada, os garotos, todos eles muito bons garotos, tal, precisando de visto, precisando de dinheiro, porque estavam em dificuldades, né? A gente tentando arranjar torneio para eles jogarem. Lembra, jogaram aquele match União Soviética versus Prudentópolis, que o jornal arrumou lá. Uhum. Lembra, lá em Ponta Grossa, fizeram, acho que o Desconso jogou também, não me lembro. E a gente fez vários eventos, eles jogaram, o Kramnik jogou Pantanal, no Amazonas, jogou um torneio no Rio, eles jogaram para todo o Brasil, a gente foi despachando o pessoal para poderem competir, né? Quer dizer, ganharem um dinheirinho ali e tal, e se segurarem ali, pelo menos. A Copa HM, lembra, Jaime? A Copa HM também. Tinha lá. Muito torneio na época, né? A gente ficava ligando para todo mundo, dizendo, faça alguma coisa aí, eu estou com 5 grandes mestres, não eram grandes mestres eles todos, mas todos propriamente seriam grandes mestres, né? E precisamos arranjar coisa para fazer. E a maioria do pessoal do Brasil atendeu o pedido e o pessoal jogou, né? Foi muito interessante. Né? Muito legal. Eu lembro que o muro caiu em 89, né? Não, 89, 89 que é o muro de Berlim, nós estamos dizendo. Mas 91 foi aquele caso do golpe de Estado que eles tentaram dar no Gorbachev. No Gorbachev, quando ele estava na Dasha, lá no verão europeu, que era julho e agosto. Né? Uhum.
e eles tinham vindo para jogar o torneio aqui. O Epstein voltou rápido, porque ele era o analista do Karpov no match dele lá com o Kasparov, né? Match do... e os outros todos ficaram. Aí jogaram acho que o primeiro evento que eles jogaram, não me lembro mais, eles foram para Curitiba, já não lembro, teria que pesquisar lá. Mas São Paulo, a gente falou com o Sérgio então garantiu o dinheiro, o Milos ajudou a organizar, o pessoal do clube lá de São Paulo ajudou, e a gente conseguiu fazer um evento bastante forte, muito bonito e tal. Eu lembro que o Sakaev era o único que jogava com a bandeira soviética mesmo, né? Uma camisa de agasalho com as cores e a bandeira soviética, né? Todos eles eram bandeira soviética, né? Não tinham ainda se separado nas repúblicas, né? Era a União das Repúblicas Soviéticas, né? O Kramnik, o Sakaev usava, não sei bem, por um gosto ou por necessidade, não tinha outra roupa, ele usava sempre aquele agasalho, né? Mas eu supunha na época que ele não tinha realmente condições financeiras de ter uma outra vestimenta, né? Então essa aqui... Quem tinha dinheiro ali na época, o único que eu me lembro era o Epstein, né? Que já estava trabalhando, competindo internacionalmente e tal. Mas a impressão, Jaime, eu lembro que você organizou ali o Mundial de 91, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse Mundial, fiquei um mês lá, e a impressão que dava era que a delegação soviética era anos-luz à frente do que a gente tinha visto em termos de xadrez, assim, né? Anos-luz, bom, eles eram mais preparados, mais focados, né? Claro que nas categorias menores, nós fizemos em Guarapuava, você está falando de 16, 18, né? Então você pega garotos que a técnica não era tão estudada, os garotos não eram tão precoces na época, né? Mas, obviamente, o preparo deles não tinha comparação com nada no resto do mundo. E olha a equipe de analista deles, né? Sveshnikov, tudo que eram nomes que a gente só costumava ver em livros, né? E os caras davam ali. É verdade. Se soubesse que o cara estava ali, eu tinha levado meus livros. Eu lembro que na Copa HM, Jaime, a Copa HM você não jogou, né, Jaime? Você só organizou, né? Não lembro, Valério. Devo ter jogado, sim, porque eu costumava jogar os torneios. Não Eu tinha lembro... muito grande mestre e precisava de grande mestre para dar bandeira, né? Para dar os títulos, né? A gente era tudo criança, né? Tudo criança, eu, meu irmão, né? O Adalberto era bem jovem, era tudo criançada, né? E aí jogou o tal do Karlov, Ibragimov e Sakaev, né? Eu lembro bem esses aí. E o Karlov, ele perdeu pro Fiorito, né? O argentino. Não sei o que, Fiorito. E o Spangenberg estava jogando contra o Sakaev. Aí uma siciliana, assim, bem complicada. E o Sakaev pegou e começou a sacrificar qualidade, começou a sacrificar tudo e ganhou a partida, assim, de uma forma brilhante que ninguém enxergava, né? Todo mundo achou, não, vai dar empate ou o Spangenberg vai ganhar. Mas nada. O Spangenberg. O Hugo Spangenberg, jogava muito, assim, pessoal muito forte. E os argentinos ali também estavam em peso nos torneios, né? Estavam muito, muito fortes, assim, a gente ficava assim, era só as celebridades que tinham ali nas atividades. Foi um torneio muito bacana. Os torneios nessa época foram muito fortes. O Brasil também tinha bons jogadores, né? Vamos lembrar que em 94 a gente fez o Mundial Juvenil em Caiobá, que até 2 rodadas do final o Vescovi estava liderando, né? Um pouco antes, no Mundial Sub-12, o Leitão tinha sido campeão mundial na frente do Leco, né? Então nós tínhamos uma geração também muito forte vindo, né? Subindo. Mas parece, Rene, não sei se você concorda, mas parece aqueles pontos fora da curva, enquanto que eles vêm com uma massa de jogadores no mesmo nível, né? Na época, a gente conseguiu criar um movimento, e esses torneios foram uma expressão, né, desse movimento, que gerou uma série de jogadores fortes. Porque se oportunizou coisas, né? Esses garotos, hoje, como o próprio Desconze, o Adalberto, que você falou, o pessoal jogou na equipe em Maringá, Mundial.
Então, o Brasil jogou com a equipe A, a equipe B e uma equipe paranaense. Claro que tinha paranaenses nas outras equipes, né? Mas era uma equipe principal que nós tínhamos, depois nós tínhamos uma equipe, digamos, mais jovem ali, que era Leitão, Crespo e tal, e depois tinha uma equipe de paranaense. E que lutou e jogou bons matches, jogou muito boas partidas, e que estavam todos os garotos ali que estão no clube hoje, na maioria deles ali. Eles tiveram a oportunidade de jogar o Mundial, que era o Mundial Universitário, sub-26, né, por equipes, em 91. Conhecer, conviver, analisar e tal, uma série de jogadores fortes, né? Então, se criou condições todas para que eles participassem dos eventos. Que bom, nossa, uma história viva mesmo, né? Muito legal saber essas histórias assim, durante as partidas. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço o Jaime e as explicações, a história, muita coisa a gente não é. Eu gosto muito de ouvir essas histórias assim dos jogos, das partidas, porque a gente só enxerga as anotações quando a gente vai estudar, né? Mas sabendo todo esse contexto é realmente bem difícil mesmo de absorver tudo isso, né? Wilson, seria isso, meu querido? Bom, então agradeço, Valério, de novo, a gentileza sempre em estar sempre atendendo o nosso pedido. Vamos lembrar que semana que vem tem mais uma palestra do Valério, são 3 seguidas, e depois temos do Pedro Segato, depois voltamos para mais uma do Valério, né? E depois provavelmente uma do Álvaro, que eu estou negociando aí com ele. Agradeço também a todos os participantes, né? Soraya, que está sempre aí fazendo a mediação para o Jaime, que é a história viva aí do xadrez, né? Trazendo essa parte que eu acho interessante, que o livro não traz esse contexto, esse tempero, vamos dizer assim, né? E aí poder conversar com quem esteve presente, quem viu, quem viu os bastidores da coisa, enriquece enormemente. Nossa, muito. A informação. É isso, né? O evento, depois ele vai passar o link, a gente disponibiliza para todos. Isso. Agradeço ao Murilov aí também, que está sempre prestigiando o evento. E nos vemos domingo que vem. Grande abraço para vocês. Um abraço, com certeza. meu querido. Tchau. Tchau, Bom domingo. obrigado. Tchau, tchau, querido. Um abraço.